Na mansão, Nicole diz que vai ficar junto de Guiomar para quando Dionísio chegar. Guiomar diz que ela tá tão nervosa e que nem acredita que o velho conseguiu sobreviver a mais essa, e que parece que vai entrar uma assombração por aquela porta. Nicole diz que ela está assim porque ela não sabe o que pode acontecer entre ele e a Esther. Guiomar diz que é isso, e o que mais aflige ela é que Esther se expôs muito para a frieza da múmia, e que ela vai ficar lá para deixar o encontro deles mais calmo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, se você acha que Esther vai ficar com Cassiano no final da novela ou se ela vai ficar com o Alberto à força. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Dionísio então chega com o Alberto na sala, falando que por essa Guiomar não esperava, e diz que ele sobreviveu. Guiomar diz que é uma lástima e que ela rezou tanto para São Judas levar ele até a porta do inferno, e pergunta se ele viu como ela é boazinha. Dionísio diz que ela é boba também, porque ela ainda não se convenceu de que Dionísio de Albuquerque é imortal. Guiomar diz que ela vai começar a acreditar que ele, na verdade, tem 454 anos. Ela, então, dá as boas-vindas de volta para ele. Esther aparece na sala e se ajoelha na frente de Dionísio. Ela, então, pega na mão do velho e pede para ele perdoá-lo. Ela começa a dizer que falou coisas horríveis, que não sabe onde estava com a cabeça quando disse essas barbaridades, e que ela foi injusta e que acusou ele de coisas terríveis, e novamente pede perdão. Dionísio olha para Alberto e diz que é claro que ele perdoa Esther, e que afinal ela é esposa do neto adorável dele, mãe da bisneta dele, e que ela é uma moça adorável, e que no fim a origem desse mal-entendido já está totalmente explicada. Ele então diz que ele e Samuel tiveram uma conversa muito boa e esclareceram tudo, e que agora eles selaram um acordo de paz, e que ele também agora tem noção do que Samuel já passou nessa vida. Esther diz que por isso eles acabam procurando inimigos por todos os lugares. Dionísio diz que às vezes eles acabam cometendo injustiça. Esther diz que foi exatamente o que ela fez com ele. Dionísio diz que ela está totalmente perdoada e que ela pode seguir o dia tranquilamente e sem remorsos, mas que agora ele vai subir para descansar e pede para o seu neto acompanhá-la até o quarto. Esther pede mais uma vez perdão e sai da sala. No quarto de Dionísio, ele começa a falar que foi uma bela cena que Esther fez, só para recebê-lo, e começa a imitar ela quando pediu o perdão falso, já que nem ela e nem Samuel acreditaram na lorota dele. Alberto diz que o avô não vale nada e que ele não sabe como Samuel caiu nessa história, e ainda por cima Esther ter ido pedir perdão para Dionísio, já que ela não gosta nem um pouco dele. Dionísio diz que a culpa é ótimo para pessoas de bem. Alberto ri e diz que todo dia ele agradece por ter sido abandonado pela idiota da Guiomar e ter sido criado pela cabeça brilhante do avô. Dionísio diz que Guiomar é outra que é torturada pela culpa e que são todos perdedores. Já os vitoriosos não se deixam dominar por esse sentimento, como culpa, remorso.
Alberto ainda revela que parece que os tenentes vão parar de investigar a casa e a vida deles. Dionísio diz que é claro e que esse processo que eles inventaram sobre a compra dos quadros dele não vai dar em nada e que eles não têm provas. Alberto diz que eles estão livres e que ele tem que ir trabalhar. Dionísio ainda diz que eles têm que manter um clima de ameaça para Samuel e que o judeu tem sempre que lembrar com quem ele está lidando. Alberto pergunta o que ele está falando. Dionísio diz que acidentes acontecem, principalmente com pessoas como Samuel. Alberto diz que acidente acontece, assim como aconteceu com Cassiano, e pergunta o que o avô está planejando. Dionísio diz que ele já tem umas ideias novas para incomodar o sogro do neto. Alberto diz que ele precisa trabalhar, mas Dionísio pede para Alberto pedir para Hélio ir conversar com ele. Alberto pergunta o que o avô quer com aquele puxa-saco. Dionísio diz que Hélio puxa-saco vai ser muito útil para ele e que quer que Hélio faça companhia para ele. Claro que depois que ele cumprir tudo que ele tem para fazer. Na empresa, Alberto chega na sala de Hélio e Hélio fica surpreso e diz que Alberto poderia ter ligado para ele. Alberto manda ele parar de agir como se fosse uma marionete gigante e diz que ele quer que Hélio faça uma visita ao avô dele. Hélio pergunta se é Dionísio e Alberto pergunta se ele tem outro avô. Alberto então diz que quer que Hélio vá puxar bem o saco de Dionísio, que é uma coisa que ele faz muito bem, porque seu avô está precisando de companhia. Hélio diz que ele vai sim e Alberto sai. Dionísio, em seu quarto, conversando com Hélio, pergunta para ele na lata qual é o limite de Hélio de sujar as mãos para conseguir subir na vida e ter sucesso. Ele então pergunta se Hélio está disposto a ajudar ele ou não. Hélio diz que isso é uma coisa muito séria e que ele nem sabe se tem tantas condições. Dionísio pergunta se ele está capacitado para ocupar o cargo de vice-presidência e diz que esse vai ser o cargo que Hélio vai receber se Hélio fizer o pequeno favor, mas que se ele não tem coragem, ele pode arrumar outra pessoa. Hélio fica em choque e Dionísio fala para eles esquecerem essa conversa. Mas Hélio pergunta se ele pode responder isso amanhã. Dionísio diz que sim e que é para ele pensar bem. Depois de Esther ter levado Laurinha para a escola e ter se encontrado com Cassiano, ele então chega na mansão e encontra com Alberto na sala. Alberto diz que pela demora, ele imagina que ela teve muito trabalho na ONG. Esther, sem paciência, pergunta se Laurinha está lá em cima e também pergunta se ele sabe se ela tomou o remédio. Mas Esther fala para ele esquecer e vai subindo. Mas Alberto fala que a partir de amanhã, Esther não leva mais Laurinha na escola. Esther se aproxima de Alberto e pergunta como é que é. Alberto diz que é exatamente o que ela ouviu e que agora, com Samuca morando com Cassiano, o pai do garoto provavelmente vai levar Samuca todos os dias na escola. E não é legal que Esther fique se encontrando na porta com Cassiano, como aconteceu hoje, porque senão as pessoas podem ficar comentando, achando que eles têm um caso e que pode não ser bom para ela, porque o povo pode achar que Esther está usando Laurinha de pretexto para encontrar com o amante dela. Esther diz que ela vai fazer de conta que não ouviu este absurdo e que era só o que faltava, ela não poder levar e buscar a filha no colégio. Alberto diz que é essa a realidade e diz que está fazendo isso porque ele está zelando pela reputação dela, porque as pessoas são muito maldosas e que numa dessas Esther pode perder definitivamente a guarda de Laurinha.
Esther então deixa Alberto falando sozinho e sobe para o quarto. Ele então já aparece descendo as escadas rápido para não bater de frente com Mateus e ir embora logo. Mas Mateus fica no final da escada. Ele então, ao ver Lipe descendo as escadas, coloca o seu pé na frente. O filho de Bibiana acaba caindo no meio do pátio. Mateus, bancando o valentão, manda Lipe ficar ali no chão, porque ele não quer ver a cara dele fora do colégio. Ele ainda chama Lipe de frouxo e vai saindo. Mas Quirino aparece no começo das escadas e dá um grito chamando Mateus. Mateus se assusta e automaticamente ele vai ajudar Lipe a se levantar e fica abraçado com o menino. Quirino bravo pergunta por que Mateus está falando com Lipe desse jeito. Mateus diz que ele só estava brincando. Quirino pergunta se chamar o colega de frouxo e jogar ele no chão é brincadeira. Mateus novamente confirma e diz que era só brincadeira. Ele então olha para Lipe e manda o menino dizer que eles só estavam brincando. Lipe então diz que é isso mesmo. Mateus diz que ele já está indo, se despede dos dois e sai. Lipe também vai saindo, mas Quirino puxa ele e pergunta o que está acontecendo, e que não adianta o menino esconder. Lipe diz que não é nada. Quirino pergunta por que Mateus estava falando com ele daquele jeito. Lipe começa a chorar e Quirino pede para confiar nele. Quirino então já aparece falando com Donato e Bibiana sobre isso. Ele vai explicando tudo o que aconteceu. Donato bravo pergunta quem é esse infeliz que fez isso com Lipe. Quirino diz que é um colega de turma, que se acha o valentão, mas que agora é para eles entenderem como resolver essa questão. Ele ainda diz que Lipe contou tudo e que se abriu para ele, mas que implorou que não contasse nada para Bibiana e Donato. Bibiana diz que eles perceberam que Lipe estava diferente e que tinha dias que ele não queria ir nem para a escola. Donato pergunta cadê os professores, os diretores, que não viram o menino sendo maltratado dessa maneira. Quirino diz que a coisa não é tão simples assim e que ele conversou com a professora Irene, que é a professora do Lipe. Ele então diz que a professora percebeu a mudança repentina do garoto e que perguntou para o menino se estava acontecendo alguma coisa, mas que Lipe, com medo, negou. Bibiana diz que eles estavam perguntando também, só que também Lipe negou. Quirino diz que agora eles têm que trabalhar em conjunto e resolver essa situação. Ele ainda diz que Lipe não pode de jeito nenhum se sentir culpado. Donato pergunta como ele poderia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer com o filho dele dentro da escola. Depois disso, Bibiana, Donato, Lipe e Marizé vão jantando, mas Bibiana vai tentando fazer de tudo para animar os seus filhos, mas nada dá certo. Donato então fala para eles sentarem um pouco para conversar. Na sala, Donato vai dizendo que os dois sabem que eles são as coisas mais importantes da vida dele, e que quando ele virou pai de Hélio, seu pai ainda era vivo, e ele disse que quando se torna pai, você se torna dono do mundo. Mas que quando ele disse isso, ele não entendeu direito, e que depois, com o tempo, compreendeu o que ele quis dizer. Donato diz então que quando se tem um filho, você quer protegê-lo de tudo e dar o melhor a ele, mas que sabe que mesmo sendo pai, não dá para proteger de tudo e a todo instante, mas que ele sempre está ali para ouvir, aconselhar, ajudar e até castigar quando é necessário. Ele então diz que não pode viver a vida dos filhos, mas que fez de tudo ao alcance dele para que os dois vivam melhor.
Lipe vai chorando e Bibiana também fica muito emocionada. Lipe pergunta se Quirino contou o que aconteceu na escola. Donato confirma e diz que ele e Bibiana estão lá para ajudar os filhos a resolverem essa situação. Lipe diz que ele queria falar e que ele ia falar, mas que acabou não tendo coragem. Marizé diz que não queria trazer mais problemas e que os pais já têm tanta preocupação com Hélio que ela não queria trazer mais uma, e dessa vez com os 2 filhos. Bibiana diz que os pais sempre se preocupam com os filhos e que não importa se eles têm 10, 20, 30 ou 50 anos, e que os filhos sempre têm que contar para eles o que está acontecendo, principalmente na escola, que é o lugar que eles não têm tanto acesso. Donato, então, fala que eles precisam saber e pergunta quem vai começar a contar a situação. E Bibiana fala para eles contarem. Lipe, então, começa a contar tudo o que aconteceu com o Mateus, até quando Quirino descobriu tudo. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela Flor do Caribe. Até mais!